Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente, né? Eu vou dar uma ênfase aqui a respeito dos sonhos e metas. Hoje pela manhã eu tive uma das mentorias e um dos alunos me pediu um pouco mais de detalhamento a respeito da atividade que vocês têm lá no módulo 1. E aí é, eu percebi que isso podia estar trazendo dúvidas para vocês também. Então, essa aula é para a gente conseguir destrinchar um pouco melhor, né? Sonhos, metas e objetivos. Então, basicamente, o que é um sonho? No geral, é a idealização de alguma coisa. Por exemplo, eu posso receber um salário em média de R$ 2.000 e eu tenho um desejo de ficar milionário. Qual a probabilidade maior? E eu penso, né? Com essa mente e tudo mais. Que talvez a loteria seja a maneira mais fácil, né? Que aí eu tenho aquele investimento baixo de R$ 2, R$ 10 por semana, e aí eu posso ter esse rendimento e ganhar esse valor muito rápido. Só que assim, quando a gente está falando de sonho, a gente está falando sobre pessoas que acham que sabem o que querem, né? Mas nem sempre as pessoas tomam a iniciativa, a decisão, de fato, de buscar. Então, elas aplicam o menor esforço possível, né? Fazendo o mínimo. Nesse caso, essa pessoa ela tira ali um pouquinho do salário dela, 2% desse salário, desse ativo dela, e essa pessoa ela vai fazer esse investimento em jogos, na loteria, que é o que a maior parte da população faz. Só que assim, só sonhar, quero ficar milionário e só jogar na loteria, não vai de fato fazer essa pessoa ficar milionária. E aí é onde a gente entra com os objetivos e as metas que são já resultados centrais pretendidos, né? Muita gente me pergunta assim, mas o que vem primeiro? Vem o objetivo, vem a meta? Geralmente o objetivo é o escopo central. É, digamos que você tem uma empresa que que queira, né, melhorar o faturamento em 20%. Isso é um objetivo. E aí, como você vai fazer isso, são as metas, né, que aí já é a trilha e tudo mais. Do objetivo, então, nascem as metas. Eu vou aprofundar um pouquinho a respeito do objetivo e depois eu vou aprofundar um pouquinho a respeito das metas e depois eu vou dar um exemplo um pouco mais tangível para vocês entenderem isso melhor, né? Como a gente tem aqui pessoas de todos os segmentos, eu acho que assim fica mais fácil, porque no fim o objetivo central de vocês vai ser a construção de conteúdos para levar isso para o seu público-alvo, beleza? Então, o objetivo normalmente ele é concreto. Então, por exemplo, eu quero ficar milionário em um ano. Com essa receita de R$ 2.000, eu sei que eu não vou ficar milionário em um ano. Então, eu vou fazer todos os sacrifícios para atingir o meu objetivo dentro desse prazo. A partir do momento que eu determinei o objetivo e determinei o prazo, eu vou conseguir, né, ter uma ideia geral de quanto esforço vai ser necessário para que eu consiga atingir esse objetivo. Então, por exemplo, eu posso já, fazendo todo o levantamento da minha realidade, do que eu recebo hoje e do que eu quero, do que eu estou pretendendo. Então, eu consigo entender com essa realidade de um salário de R$ 2.000, quanto tempo eu trabalho para conseguir ter esse salário médio por mês, e aí eu consigo ter uma ideia do tempo disponível que eu teria para buscar elevar os meus ativos, né? Que são as entradas de dinheiro. Quanto mais ativos você tem, mais receita você tem, mais faturamento. Então é isso. Então essa pessoa ela pode ter um emprego extra, ela pode reduzir a despesa dela, por exemplo, ela pode hoje morar num apartamento que custe R$ 1.000 por mês, ela pode passar para um quarto, uma kitnet, uma república que custe 300, 400, R$ 500 por mês. Ela pode, dentro desses 12 meses, se limitar o máximo para viver com o essencial. Ela pode findar com os desejos momentâneos. Então, aquela saidinha de fim de semana, aquela baladinha, aquele McDonald's, tudo isso essa pessoa ela vai tirar, né, do hábito da rotina dela, para que ela possa, de fato, atingir essa meta dela o mais próximo possível.
E aí é o que eu estava falando. Você define, em média, um plano de ações, que é uma rotina, metas e as alianças. O que são as alianças? As alianças são basicamente parcerias que você pode fazer para tornar isso mais tangível. Por exemplo, eu quero emagrecer. Então, quando eu quero emagrecer, eu vou procurar uma academia, eu vou procurar um personal trainer, eu vou procurar informações, eu vou me alimentar em locais que ofereçam a comida ideal, adequada para aquilo que para esse meu objetivo se cumprir. Então, basicamente, ela funciona assim. E o objetivo, ele sempre vai começar com o verbo. Então, eu quero enriquecer, eu quero emagrecer, eu quero aprender, eu quero ensinar, eu quero construir, quero ajudar. Eu trouxe esses exemplos só para vocês terem uma noção, né, que eles são os principais. Vou colocar aqui também, que eu acho muito importante, que a gente fala muito, que é o inspirar. Inspirar. Hoje essa palavra está muito em alta. Então, quando você estiver definindo o objetivo que você quer, tanto para sua empresa quanto para o perfil que você quer construir, para os influencers, né? Como você quer que essas pessoas te vejam, né? O que você realmente vai levar para agregar a vida dessas pessoas. Então, ah, desde do pessoal que faz artesanato, os textos, bordados, tudo mais, até a pessoa que tem ali a sua empresa que fornece serviços para o governo e tudo mais, você precisa ter intencionalidade do que você quer fazer. Sempre entender de fato o teu mercado e fazer aquela pergunta: o que essa pessoa precisa? O que essa pessoa precisa, certo? Então, basicamente é isso. Aí, se ficar mais alguma dúvida lá na frente, quando a gente abrir as perguntas, a gente vai tirando. O que são as metas? Né? As metas, basicamente, são passos estratégicos de uma trilha contínua até a conclusão do objetivo. Então, é o que eu falei antes. A gente vai pegar objetivamente aquele desejo de ficar milionário e destrinchar como eu vou fazer isso. Então, vamos fazer um levantamento de hipóteses, né, que é o checklist 5W2H, que basicamente é o porquê. Entender o que te motiva a atingir esse objetivo. O que? Faturar, lucrar R$ 1 milhão. Como? Aí você vai determinar o que você está disposto a fazer para conseguir atingir esse objetivo. Quanto você acha que você vai ter que investir para você conseguir esse retorno? Quando você vai começar a fazer e quando isso vai terminar? Onde? Você vai fazer por meios digitais? Você vai fazer num PDV? Você vai fazer com parcerias? E quem vai te ajudar, né? Vai ser só você? Vai ser para alguém? Vai ser com alguém? Então, você tem sempre que ter esse checklist para responder no início das suas metas. Isso é muito importante, porque muita gente deixa de fazer isso aqui, principalmente o porquê, né? Não é só, eu quero ficar milionário. Por que você quer ficar milionário? Você tem que entender o porquê disso para que realmente isso faça você chegar lá na frente e você conseguir concluir esse objetivo. Porque muita gente entra naquela questão do sonho. Eu quero, mas aí você não entende de fato, e quando começa a ficar difícil, as pessoas largam as coisas pelo meio do caminho. E isso, principalmente, porque elas não têm esse porquê muito bem definido. Então, uma das coisas que a gente mais vê no mercado são pessoas que abrem empresas, né? E aí, quando começa a dar muito trabalho, quando começa a ficar muito difícil, elas simplesmente fecham ou param de exercer aquela atividade e buscam outra coisa que seja mais fácil. Não criticando, mas isso acontece diagnosticando, no caso. Isso acontece principalmente porque o porquê delas, a motivação delas não foi bem definida no início dessa ação. Beleza? E aí, esse passo estratégico ele sempre vai estar ligado a um processo de trilha sequencial. Então, por exemplo, eu vou vender sorvete. Como que funciona vender sorvete? Você vai vender o sorvete terceirizado, você vai fazer o sorvete para vender, e aí você vai montar aquele processo, desde
a pegar o leite na roça, pasteurizar, fazer todo aquele processo, transformar em sorvete, aí vai ser sorvete, vai ser gelato, fazer essas separações. Você vai criar um processo dentro da sua empresa que geralmente é o sequenciamento de ações, né? E esse sequenciamento é o que vai definir a qualidade final. Uma das vantagens de todas as empresas terem um processo é basicamente o quê? É que, independente de quem entre e quem saia dessa empresa, o produto, o serviço vai ser executado da mesma forma. Então, quando você tem processos bem definidos, quando você tem essa trilha tanto interna do teu colaborador, na tua empresa, dos processos que acontecem lá, quanto dos externos, né? Porque você precisa criar esses dois processos, tanto o interno quanto o externo. O interno é da tua empresa, como que funciona a tua operação e tudo mais. E o externo é como funciona a tua jornada do cliente, como você vai fazer a usabilidade, como você vai gerar resultado, como vai ser, como você espera que seja a percepção de satisfação do seu cliente, como você vai acompanhar isso e como esse cliente vai chegar, vai utilizar o que quer que seja que você esteja vendendo e como ele vai estar após isso. Então, basicamente é isso. Sempre, 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 sempre é essencial ter um processo, beleza? A segunda questão são as ações e as atividades que vão te levar a atingir o objetivo. Então, como a gente faz? Sempre de forma estratégica, a gente vai buscar criar ações que visam reduzir o esforço com baixo ou nenhum resultado. Então, por exemplo, digamos que, digamos que eu tenha uma empresa de balões, né? Será que eu ter vários colaboradores para ficar enchendo o balão, ele vai elevar o meu resultado? Ou será que eu investir numa máquina aquelas máquinas pressurizadas, né? Que vão encher em segundos ali, milésimos de segundos, vai ser mais efetivo, né? E essa pessoa que antes estava ali, ela vai ser liberada para fazer outras coisas de formas mais estratégicas que tragam mais dinheiro para minha empresa, como, por exemplo, prestar um melhor atendimento a quem entra dentro da minha loja, é, conversar mais, repor produtos que tenham chegado, conferir mercadoria, enfim. Aí é uma questão muito de tipo de empresa, né? É, essas ações, elas precisam aumentar a assertividade, aumentar a produtividade e a redução de ociosidade. Hoje, eu também tive uma outra reunião com um cliente que ele faz disparos automáticos de listas de cliente. Ele não faz o filtro, ele não limpa as listas de clientes que ele compra e ele simplesmente pega aquele monte de número, né, aquele monte de lead e ele dispara e quem responder, respondeu. Quem não respondeu, não respondeu. Depois ele manda de novo, de novo, de novo. Isso é ruim tanto para a empresa quanto para o potencial cliente dele. E pior ainda para o colaborador. Por quê? Porque esse colaborador ele tá fazendo uma ação que a probabilidade de retorno e principalmente de uma construção de relacionamento de longo prazo com esse cliente é extremamente baixa. Se chegar a 5% é muito. Porque a maioria vai ver como golpe, a maioria vai ver como spam. Esse recebimento indevido, né? E aí isso também estimula a ociosidade da equipe. Porque daí a equipe vai mandar, aí vai esperar as pessoas responderem. E o que essas pessoas estão fazendo desse tempo? Identificar esses gaps internos e externos é muito importante, porque isso faz com que a gente consiga, de fato, transformar a nossa empresa cada vez mais produtiva e ter mais rendimentos financeiros, que é o objetivo de todo mundo, né? É, Identificar os pontos de atrito e gaps, que são basicamente esses. O que são pontos de atrito? Muita gente me pergunta isso. A gente tem uma aula no módulo 3 a respeito disso, uma aula mais intensa. Mas, basicamente, os pontos de atrito
são todos aqueles pontos que acabam dificultando para o cliente. Então, por exemplo, você posta uma foto de uma roupa no feed do Instagram. Aí a cliente pergunta: qual o valor? Aí você, vou responder via direct. Isso é um ponto de atrito, porque você está dificultando a jornada do teu cliente. A partir do momento que você cria dificuldade, a probabilidade daquele cliente não estar mais interessado é muito grande. É a mesma coisa que, às vezes, o cliente manda a mensagem, né, sai do feed, manda a mensagem no direct, aí você fala, esse tipo de preço, esse tipo de valor, orçamento, eu só faço pelo WhatsApp. Aí a pessoa, cada vez que você dificulta a jornada de compra, a clareza, né, do que você está fazendo, do que você está vendendo, isso se torna um ponto de atrito, que vai dificultar a conversão do teu cliente. Acima de tudo, não é nem só a questão financeira. Esse cliente ele passa a ter uma visão ruim sobre você, que você dificulta o processo, que você não está querendo vender, ou que você está querendo esconder alguma coisa. Então, você gera uma cadeia de atritos que pode ficar muito séria e muito ruim para você, porque um cliente acaba falando com o outro. Essa questão de falar com o outro, inclusive nos comentários. Aí as pessoas começam fulano, ela me falou pelo direct, mas um absurdo, mais isso, mais aquilo. Então, aí começa o tititi ali nos seus comentários, outros clientes vão ver, outros clientes talvez que fossem comprar de você, e isso é muito ruim. E a tangibilidade. O que é tangibilidade? É basicamente assim, poxa, será que em 12 meses, que é o objetivo, né? Aqui fica fazer 1 milhão em 12 meses, será que em 12 meses é tangível que eu consiga fazer 1 milhão dedicando, sei lá, 4, 5 horas do meu dia? Aí é fazer uma análise mais profunda. Como aumentar as minhas margens, como vender mais, que tipo de ferramentas, que tipo de ações, que tipo de parcerias assertivas eu vou ter que fazer, eu vou ter que contratar uma agência de publicidade, eu vou ter que contratar um gestor de tráfego, eu vou ter que contratar anúncios na televisão. O que de fato vai fazer com que eu venda mais e mais rápido dentro dessa janela de 12 meses para eu conseguir? Então, essa é a questão da tangibilidade. Precisa ser tangível, precisa ser viável esse objetivo, né? A meta, ela nunca vai conseguir trabalhar, você nunca vai conseguir trabalhar uma meta que não seja tangível. Então, é muito importante a gente ter metas tangíveis, né? Não dá por exemplo, eu tenho apenas a receita de R$ 2.000 por mês e vou ficar milionário em 12 meses. De forma tangível, isso não é possível, a não ser que de fato você ganhe na loteria, ok? Ah, é isso. Quais são as três principais metas que. Quais são as três principais metas que normalmente a gente trabalha, né? A meta de resultados, a meta de desempenho e a meta de processos, né? Mais uma vez, batendo aí a questão dos processos. Por quê? Porque, de fato, realmente são muito importantes. Se você não tem processo, você deixa muito dinheiro na mesa e você deixa escapar muita oportunidade. Por quê? Porque o processo, ele faz com que você consiga ter uma visão macro do teu mercado, do teu produto, da tua empresa e de todas as oportunidades que você pode encontrar com a mesma equipe, fazendo as mesmas coisas para você ganhar mais dinheiro. É só criando uma visão mais macro, cada vez mais macro, que vai delimitar os teus processos cada vez mais micro, beleza? E a gente trabalha principalmente os KPIs, que são os indicadores chaves de desempenho. É, Essa questão dos KPIs, por que a gente tem que estar sempre observando? Porque a gente tem que ter, né, ali a métrica de tempo que a gente dispõe para fazer esse objetivo ser alcançado e como a gente vai dividir cada meta. Então, por exemplo, a meta de
de levantar informações de onde eu posso trazer mais ativos. Eu tenho uma semana para esse mapeamento. Depois eu tenho uma semana para começar a agir. Depois eu tenho mais uma semana para captar o primeiro cliente. Depois eu tenho 3 meses para fazer pelo menos, sei lá, 100, 150 mil reais. E a partir disso, e aí a gente vai escalando e tangibilizando as demais, beleza? O financeiro, que está ligado diretamente ao tempo, né? Quanto você vai faturar, quanto você vai investir, fazer esse acompanhamento se está tudo saindo como planejado dentro das metas, dentro do seu plano de ações. Por quê? Por exemplo, digamos que eu tenha planejado gastar é, R$ 1.500 de tráfego mensal. Será que eu gastei? Talvez eu vou colocar da seguinte maneira. Aqui no financeiro, vou dar um exemplo bem que talvez fique mais simples para vocês. Digamos que eu tenha R$ 1.500 para investir em tráfego. Esses R$ 1.500 têm a meta de que, com as ações que eu vou fazer com ele, que no caso são as publicações, tudo que envolve aí a divulgação, é, eu vou fazer conteúdos que precisam me trazer, no mínimo, um cliente por dia, por R$ 1.500. Então, será que eu atingi? Será que esse mês eu gastei R$ 500 e aí eu consegui atingir, e aí duplicou, triplicou a meta, né? A quantidade que eu tinha pretendida foi extremamente além. Então, você está observando isso, é, otimiza que tanto você não gaste muito tempo, quanto você não gaste tanto dinheiro com uma coisa que não esteja dando retorno, que são, teoricamente, as duas métricas mais importantes, né? E a produtividade, ela já está mais ligada a todo esse restante, né? Que é o desempenho da tua equipe, que está diretamente ligado à questão do processo. Se você tem um processo muito bom, mapeado, com uma trilha ali bem, bem certinha, a produtividade da tua equipe sempre vai ser além do que você tem hoje, né? Então, isso é muito, muito, muito importante. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe aqui um exemplo, né? Mais fácil de ser absorvido pela maioria, né? Então, por exemplo, eu quero ter milhões de seguidores nas minhas redes sociais. Isso é um sonho. Como eu transformo isso em objetivo? Para ficar famoso nas redes sociais, me tornar uma autoridade reconhecida no assunto digital X, eu preciso conquistar 1 milhão de seguidores em cada rede social em 12 meses. Talvez essa meta ainda tenha ficado muito ampla. Então, o que eu faço? Esse objetivo tenha ficado muito amplo. Então, o que eu faço? Eu vou destrinchar ele aqui já. Posso fazer isso e não posso fazer isso. Então, como que eu faço aqui? A primeira coisa que eu faço é montar uma estratégia. Se eu quero conquistar 1 milhão de seguidores em cada rede social, a primeira coisa que eu vou fazer com a minha meta é destrinchar a minha estratégia. Então, qual canal pode impulsionar os demais canais para o tipo de conteúdo que eu tenho para oferecer? É a primeira coisa. Então, eu vou analisar todos. Só um minutinho. Eu vou analisar todos os canais disponíveis que eu tenho e vou trabalhar 80% do meu tempo no que condiz mais com esse objetivo, entendeu? Então, eu vou pegar 80% do meu tempo, então se eu tenho 8 horas, 6 horas, 6 das minhas horas, elas vão ser focais naquele canal para que traga mais resultado para mim. Criar os canais de A primeira coisa que eu fiz foi a estratégia. A segunda coisa que eu vou fazer é criar os canais de comunicação para distribuir os conteúdos. E aí, como que eu vou fazer isso de forma mais assertiva? De novo, qual canal atende melhor o meu objetivo? Então, eu vou fazer uma análise de cada canal, como ele funciona, e aí, a partir disso, eu já tenho claramente a informação do que cada canal pode me oferecer. Depois, eu vou fazer o meu mapa de persona ou o meu ICP. Então, o que eu faço? Com base na minha estratégia,
né, que é crescer nas redes sociais, né, eu vou definir o como, né, qual a minha motivação, né, para isso. Então, vou criar os canais, né, e entender qual atende melhor o meu objetivo. Então, eu vou estudar primeiro cada canal. Eu preciso tirar um tempinho para fazer uma análise de qual pode realmente trazer esse resultado de forma mais assertiva e mais rápido, ou dentro desse prazo que eu tenha. Eu posso definir esse prazo de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Isso aí varia muito. Geralmente, quando a gente fala de objetivos macro, que são objetivos ali de 3 a 5 anos, a gente está falando sobre criação de empresas, a gente está falando sobre se tornar um influencer, a gente está falando de coisas que vão ser levadas ao longo do tempo. Mas, por exemplo, eu quero faturar 1 milhão em 12 meses. E isso já é um objetivo de médio prazo, né? É um objetivo que a gente tem que analisar se ele realmente consegue ser executado dentro disso. Então, por exemplo, uma empresa que faturou 100, 200, 300 mil é mais tangível para essa empresa, porque ela já está faturando, né? Conseguir alcançar esse faturamento de 1 milhão do que, por exemplo, uma empresa que está nascendo hoje e que no seu primeiro, segundo, terceiro mês vendeu no máximo 5 mil. Então, a gente tem sempre que estar observando essas questões. E aí, a gente tem como, para quem você vai fazer isso, né? Então, você tem que fazer o mapa de persona ou o seu ICP. O que é a persona? A persona, geralmente, quando você define ali grupo de gênero, grupo etário, grupo racial, grupos sociais, com base em hábitos de consumo, com base em gostos, isso é a persona. E o ICP? A ICP é o teu cliente ideal. Geralmente, é o cliente ideal para comprar de você. Então, por exemplo, quando você define a persona, é uma coisa mais aberta, mais abrangente. Geralmente a persona ela é muito utilizada para você criar audiência, para você chegar nas pessoas. Então pensa numa estratégia de outdoor, por exemplo, uma estratégia de panfleto. Essas estratégias elas são mais assertivas para você encontrar as pessoas que você quer que cheguem até a tua empresa. Então, você vai lá, joga a isca, mostra para essas pessoas o que você está fazendo, e aí elas retornam. Aí, por exemplo, falando de digital, elas começam a seguir você, elas começam a consumir o seu conteúdo. Isso é a tua persona. Quando a gente está falando sobre o ICP, aí a gente já tem estratégias diferentes de como vai abordar essa pessoa. Essas pessoas, geralmente, a gente está querendo vender para elas. Então, o que a gente faz? A gente ataca diretamente uma dor ou uma necessidade dela. Já é mais objetivo, já é mais segmentado, então a gente trabalha ali digamos que o aquecimento desse público, fazendo ele entender que ele precisa. Então, por exemplo, um cliente que está endividado, ele precisa de dinheiro. Então, alguém que trabalha com empréstimo, educar, né? Quando você deve pedir empréstimo, por que você deve pedir empréstimo, o que você não deve fazer com seu empréstimo, formas do seu empréstimo virar uma bola de neve. Quando você traz esse tipo de conteúdo, você está aquecendo o seu ICP. Por quê? Porque daí você já está gerando confiança nele de que você não quer só o dinheiro, você também quer um relacionamento com ele, você quer que o seu produto, o teu serviço, ele gere uma transformação, ele gere um resultado mais satisfatório, você está mais preocupado com essa pessoa. E geralmente o ICP ele também entra nessa questão de centralidade de cultura no cliente. Por que isso? Porque você se preocupa realmente com essas pessoas, com como elas vão ficar após o uso do teu produto, do teu serviço, o tipo de impacto que você realmente vai trazer para a vida delas, beleza? Ah, testar os tipos e formatos de conteúdo e os esforços e focar esforços, né, onde essa pessoa mais passa tempo. Então, ela passa mais tempo no teu Instagram, ela passa mais tempo no YouTube, ela passa mais tempo no TikTok, onde vai ser mais fácil você encontrar essa pessoa. A gente consegue hoje
por meio de todos, da amplitude de formatos que a gente tem disponível nas redes sociais, nos sites, com o digital como um todo, a gente consegue falar assertivamente para cada tipo de pessoa. Então, por exemplo, você tem a pessoa que ela vai consumir muito stories, você tem a pessoa que ela vai consumir feed, tem a pessoa que vai consumir os reels, que são como os vídeos ali do TikTok. Então, quando você se preocupa em entender onde essa pessoa passa mais tempo, em fazer esse mapeamento de jornada, em buscar, você consegue ser mais assertivo com o teu conteúdo. É a mesma coisa que eu dizer assim, por exemplo, eu tenho o sonho de me tornar uma influencer materna. Então, que tipo de conteúdo que eu vou trazer? Né? Quando eu estiver ali construindo a minha persona, o meu ICP, né, eu quero uma audiência só para me validar como uma autoridade nesse assunto, então eu vou trabalhar só persona. Eu quero pessoas que comprem um curso de maternidade que eu vou fazer. Eu quero um ICP e eu quero personas. Por quê? Porque um está ligado diretamente ao outro, um alimenta o outro. Né? Só que quando você só quer audiência, quando você quer ser um influencer, você não vai trabalhar com ICPs, você vai trabalhar sempre com pessoas. Então, por exemplo, eu quero criar uma audiência muito grande para fazer parcerias com marcas. Né? O seu ICP vai ser a marca, não vai ser a tua audiência. Então, quando você fizer conteúdo, você tem também que se preocupar com como essa marca ela vai te enxergar. Então, por exemplo, eu quero ser um influencer gamer, eu quero ser um influencer de maternidade, né? Eu quero fazer uma parceria com a Lilo. Estou grávida e aí eu quero fazer uma parceria com a Lilo. Essa parceria com a Lilo, ela vai ser feita como? Eu vou começar a falar sobre os produtos, eu vou fazer conteúdos em cima de marca, de ranking, e aí eu vou marcando essas marcas, vou pedindo para minha audiência marcar, e aí eu consigo chamar a atenção desse meu ICP e ele acaba fechando uma parceria comigo, algo do tipo. Beleza? Então, basicamente é isso. Você precisa entender cada formato, né? O Instagram a gente trabalha muito os stories para quem quer conversar, audiência que quer ser vista, né? O feed geralmente você pode trazer um pouco mais de identificação. Então, o que que faria uma pessoa, uma mãe se identificar comigo se eu estou fazendo um conteúdo de maternidade? Talvez uma foto com meu filho, um vídeo com meu filho, isso traz identificação, então eu acho que é muito importante que o feed tenha isso. O carrossel, a gente já trabalha conteúdos um pouco mais extensos e que tenham é, um pouquinho do que você realmente pode, de como você pode ajudar essa pessoa. Por exemplo, eu posso fazer um story de como eu faço meu filho dormir em 5 minutos, em 5 segundos, em 1 minuto. Várias pessoas que têm interesse ou que têm essa dor do filho não dormir dentro daquele prazo, ela vai parar para assistir isso, entendeu? O Reels já é para pessoas já que estão ali scrollando a tela muito rápido, não tem paciência para ler, não tem paciência para ficar parado assistindo muito tempo. Então tem que ser conteúdos que sejam muito rápidos, mas que consigam captar a atenção dessa pessoa. Captou a atenção, ela vai para o seu feed. Ela foi para o seu feed, começou a te curtir, começou a te seguir, começou a te seguir, olhou o teu feed, gostou do que viu, ela passa a interagir. E aí, consequentemente, o algoritmo vai entregando mais conteúdo para ela. Mesma coisa, né, com as lives. Né? Aí você tem várias estratégias para fazer lives. Né? É, E as collabs? As collabs são aqueles posts que você faz, que você colabora com uma pessoa e vai para o perfil dela e vai para o seu perfil. Então, por exemplo, essa questão de parcerias ela é muito intencional em trazer autoridade para vocês, beleza? Aí, YouTube, a gente tem o Shorts, 60 segundos, vídeos de relacionamento, né, para criar relacionamento, para criar valor para as pessoas, de 2 a 5 minutos, e os conteúdos mais densos de 30 a 60 minutos, né, como esse que eu estou fazendo aqui para vocês. O TikTok, aí você já tem várias abordagens. Os desafios, os conteúdos com base em hashtag, as dicas, né, e hacks.
E o de identificação, que volta ali na estratégia do Instagram, mas que o formato é diferente, os memes, né? Os assuntos em alta e que vão gerar comentários e opiniões. Por exemplo, a farofa dediquei. É um assunto em alta. Então, quando você passa a comentar, você vai conseguir ser visto mais rápido, mas obviamente, né, tem que ser com estratégia. Você tem que saber o que você está falando, para quem você está falando, utilizando esses assuntos em alta. Outra estratégia que é muito importante nas metas é identificar os formatos que mais convertem e gerar, né, gerenciar, identificar formatos que mais convertem, gerenciando o tempo e melhoria da estratégia. Por exemplo, você tem 10 horas, então, eu passo 10 horas do meu dia focado em me tornar uma influencer. Eu passo 10 horas do meu dia focado que a minha loja, a minha franquia, o meu serviço ele viralize, que eu viralize como uma profissional referência nesse assunto. Então, se você tem 10 horas, 60% do seu tempo vai ser focal é, dentro do objetivo central, que é me tornar uma referência, ganhar tantos mil seguidores. Então, você vai aplicar esforços para isso. Quais tipos de conteúdo você está ganhando mais seguidores? Aí você vai fazer 60% a cada 10 conteúdos, 6 vão ser no formato que mais está engajando para você, que mais está trazendo clientes, que mais está trazendo seguidores. 20% nos dois seguintes, e aí o restante dos 20% você distribui nas outras coisas. Só que você tem que sempre que estar atento a uma coisinha, os indicadores. Por quê? Porque conforme você vai analisando semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, trimestralmente, anualmente, você consegue identificar muitas vezes, porque a audiência ela tem um ciclo, nesse caso aqui, ela tem um ciclo médio de 90 dias. Então, esse ciclo ele tem uma questão muito importante, que é, muitas vezes a pessoa que está aqui, que está consumindo daqui, ela passa a consumir daqui. Então, às vezes, esse 60% vira 65%, às vezes, esse 60% diminui, porque esse tipo de conteúdo aqui passa a ter mais resultado, então você precisa estar sempre atento a essa questão aqui principal. Então, quando você está sempre analisando os indicadores, você está sempre sendo capaz de otimizar e de ser estratégico. Então, isso, de fato, quando você lembrar de meta, você tem sempre que lembrar de estratégia. O que pode potencializar eu conseguir esse resultado? E aí é isso. Esse ciclo é infinito, ok?